amigos, aqui quem está falando é Dino Santana, irmão do Dedé Santana, irmão carnal. E eu queria fazer um pequeno depoimento porque, claro, convivendo com o Dedé há 55 anos, eu ainda tive dúvidas a respeito da sua conversão. Como outros colegas artistas que trabalham com a gente em televisão e em teatro também. E muitos me fazem perguntas. E nós gostaríamos de saber... Dedé, chega aqui. Nós gostaríamos de saber, primeiramente, o que é que você sentiu quando você se converteu? O que foi que aconteceu? Muitas coisas aconteceram comigo. Eu achava que eu não podia me converter porque eu me sentia sempre um grande pecador. E quando eu disse ao Matos Nascimento: Matos, eu sou um grande pecador, você não acha que é muito tarde para mim me converter? Ele disse não. Quando Jesus estava morrendo, entre ele havia 2 ladrões e faltavam 30 segundos para um deles morrer. E aí ele pediu perdão a Jesus e hoje ele está ao lado do Pai Eterno. Tá legal. E tem outra coisa também, que muita gente me faz essa pergunta. Você citou ainda há pouco o encontro seu no avião com aquela missionária, não é? Suzy Romero. Suzy Romero de Taubaté. Mas existem outros fatos curiosos que aconteceram antes e depois disso. Por exemplo, em 1989, em Niterói, aconteceu um fato curioso. Que fato foi esse? Esse fato foi muito curioso porque eu ia fazer um show ali pelo lado ali de Cabo Frio, daquele lado ali, não me lembro direito. E eu peguei meu carro, atravessei a ponte. Quando eu parei num sinal ali em Niterói, veio uma senhora e bateu no meu vidro. Dedé. Eu abri o vidro do carro, ela tinha um presente para você. Eu peguei o presente, era tipo um livro preto com fecha-clé do lado. Tipo uma bolsa? Uma bolsa. Aí eu fiz o show com os Trapalhões, né? O Renato, o Mussuza, a Cariza, a turma toda. Aí quando eu voltei, cheguei em casa, eu falei, isso aqui deve ser uma agenda. Abri e não era uma agenda, era uma Bíblia. Agora, o importante, os mistérios que Deus faz. Quando eu abri a Bíblia, a dedicatória toda era para mim. Era em nome de Dedé Santana. São coisas que até hoje eu não consegui explicar. Como é que essa senhora poderia adivinhar que você ia passar naquele local, naquela esquina e naquela hora? São os mistérios de Jesus. E há uma outra curiosidade também. Vocês, no ano de 91, vocês fizeram shows Trapalhões. Inclusive, eu viajei também, né? Para os Estados Unidos. Você estava junto comigo. Tive Milberg, Fall River. No estado de Massachusetts. Depois viajamos para a Europa. Fizemos Portugal, depois para a África. Mais precisamente... Angola. Em Luanda, capital da Angola. E lá no dia 12 de novembro de 1991 também aconteceu um outro fato curioso. O fato curioso é porque tinha um pastor, um negro, magro, que usava sempre gravata vermelha. Em todo lugar que eu ia, ele ia atrás de mim e falava de Jesus, porque Jesus salva, Jesus cura. Mas você ainda não havia se convertido? Não havia me convertido. E ele ficava falando de Jesus. As primeiras vezes, com a atenção que o artista dá, que é necessário dar para o público, por artista. Os fãs, lógico. E você sabe que em Angola nós somos carregados no colo. Saímos do aeroporto até o ônibus no ar, carregado no ar. Lá tem uma praça com o nome da Praça dos Trapalhões. E ele vivia me perseguindo, todo lugar, os 3 dias que eu fiquei lá. Mas você sabia que ele era um pastor? Sabia depois de 2 dias. No último dia que ele foi me procurar, porque ele não me largava, eu perguntei ainda no hotel, quem é que está embaixo? É um rapaz de gravata vermelha. Ele disse, seu pastor, não deixa ele entrar, que eu não aguento mais. Ele fica, Jesus. Tanto trapalhão aí, ele só fica em cima de mim. Hoje eu me arrependo muito disso. Claro. Mas espera aí, há uma sequência para esse fato, hein? Depois, 2 anos e meio depois, você, não sei se você já havia se convertido, você foi à igreja lá em Madureira, Assembleia de Deus. É a minha igreja, Assembleia de Deus Madureira, com o pastor, que tem lá muito, meu amigo Manuel Ferreira, em que eu tenho grande estima e grande consideração por ele. Pois é, mas há uma ligação com Angola, com Luanda. Você estava lá, o pastor Manuel Ferreira orava para os irmãos, não é isso? E havia outros pastores, acho que era uma convenção, alguma coisa assim. Havia outros pastores de outros estados e também do exterior. E enquanto o pastor Manuel Ferreira orava,
você ouviu uma voz. Que voz foi essa? Quando ele terminou a oração, nesse dia eu não me envergonho de falar, com toda a humildade, eu chorei muito, chorei de verdade, como há muito tempo eu não fazia. E quando ele terminou as orações, o povo todo orando por mim, eu vi uma voz que dizia, com sotaque português, ô Dedé, ô Dedé. Aí eu olhei para trás, incrível quem estava lá, esse pastor de Angola, aquele negro de Angola com a sua mesma gravatinha vermelha. Ele falou, ô Dedé, eu digo, meu amado pastor, eu não disse que tu ias aceitar Jesus? Aí ele pediu que eu tirasse uma foto do lado dele, é um pastor bravo, esse pastor nervoso, bravo, falou, venha cá, tires uma foto do meu lado, que eu quero ir para Angola e ia mostrar a todo mundo que tu aceitaste Jesus. Ele não sabia que aquilo só me traria felicidade. Claro, muito bom. Agora, Dedé, uma curiosidade, eu acho que é a maior de todas. Você, no seu testemunho, você sempre cita que o pastor Roberto de Taubaté, se não me engano, disse que você teria mais 3 pessoas, você encontraria mais 3 pessoas e cada uma delas te diria alguma coisa ou daria um sinal, e a última pessoa diria a você qual a missão que você tem aqui na Terra. Pois é, lá no hospital o pastor me disse que eu teria uma missão na Terra para cumprir para Jesus, e ele disse que 3 pessoas mais me diriam isso. Quando eu tive em Imperatriz, no Maranhão, uma moça me esperava na porta do hotel. Os colegas fizeram até brincadeira, pensando, olha aí, ele quer ser crente, quer até ser pastor. Eu não quero ser pastor porque eu acho que eu não tenho nem competência para isso, né? Mas ele quer ser pastor, olha lá, já tem mulher esperando ele. Mas no fundo eu já sabia que devia ser uma irmã, né? Porque você distingue logo quando a pessoa é de Jesus. E ela falou com você? Falou comigo, falou, eu queria falar 1 minuto com você, meu irmão. Eu falei, a irmã? Ela falou, eu falei, a paz do Senhor. Ela disse, a paz do Senhor. Eu sou a segunda pessoa que venho te dizer. Você nunca tinha visto essa moça? Nunca tinha visto essa moça. Eu sou a segunda pessoa que venho te dizer, você tem uma missão na terra para cumprir para Jesus Cristo. É só isso que eu queria te dizer. E faltavam mais 2 pessoas. Faltavam mais 2 pessoas. Agora, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, uma irmã, ela teve revelações. E ela chegou perto de mim e disse assim, eu sou a 3ª pessoa que vai te dizer isso. Dedé, você tem uma missão na terra para cumprir para Jesus. E eu disse, qual é essa missão? Mais tarde, na 4ª pessoa, você vai saber. E a 4ª pessoa já apareceu? Nós estávamos em Miraí, foi a primeira vez até que o meu irmão Dino Santana, que está aqui comigo, fez questão de ir porque ele não acreditava que eu tivesse me convertido. E ele foi lá, e ele presenciou, ele estava lá, quando na casa de um pastor Carlinho, apareceu uma irmã lá de Miraí, e fazendo orações para mim, ela disse, Dedé, eu sou a última e 4ª pessoa que vou te dizer isso. Você tem uma missão para cumprir na terra para Jesus. E eu perguntei, irmã, qual é essa missão? Ela disse, eu não vou te dizer agora. Você vai estar sozinho na sua casa, deitado na sua cama, e vai aparecer como uma tela de cinema na sua frente. E Jesus vai te mostrar o que é. Mas eu vou estar sozinho? Ela disse, vai. Mas eu tenho medo. Ela disse, não tenha medo. E você vai estar coberto pelo Espírito Santo. E, na realidade, eu ainda não sei qual é essa missão. Eu acho que talvez eu não esteja preparado ainda para isso. Mas eu estou ansioso e estou esperando. E muitas coisas foram me acontecendo. Outra coisa, Dedé, uma curiosidade também que todo mundo me faz essa pergunta e me pedem para que pergunte a você. Os Trapalhões, Renato Aragão, Mussum, qual é a opinião, principalmente do Renato Aragão, porque o Mussum faleceu? E é verdade que Mussum, antes de falecer, aceitou Jesus? Eu não posso dizer se é verdade, porque é o seguinte, eu trabalhei muito com o Mussum, falei muito de Jesus, dei uma Bíblia para ele de presente, pedi à esposa dele que orasse e que lesse pedaços da Bíblia para ele quando ele estava no hospital. Mas a última vez que eu fui visitá-lo em São Paulo, ele não podia falar mais, não recebia mais visita. E eu perguntei ao médico, doutor, se eu mandasse um bilhete, ele poderia ler? Ele disse, pode. Aí eu mandei um bilhete com coisas que só nós 2 sabíamos.
Uma coisa importante, você sabe disso como meu irmão, eu nunca chamei o Mussu de amigo, né? Sempre chamei ele de negão, compadre, negão, compadre. Então no bilhete eu botava muitas coisas como: negão, você se lembra quando nós estivemos na Bahia, aconteceu isso, 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 isso? Negão, você se lembra quando a gente foi trabalhar num circo, assim, aconteceu isso, isso, isso? E botava várias piadas, que só eu e ele, negão, compadre, e no final eu escrevi bem grande: meu amigo. Isso deve ter tocado no coração dele, porque eu chamei ele de amigo. Meu amigo, lembre-se sempre disso, Jesus te ama muito. E quando ele faleceu, eu pedi a alguns irmãos que olhassem ele, e o Márcio Nascimento também foi lá em São Paulo, olhou no enterro e disse: olha, ele está com muita paz, muita tranquilidade. Então nós acreditamos que ele aceitou Jesus, porque só quem tem Jesus no coração é que morre com essa paz, com essa tranquilidade. E o Renato Aragão, de dia, a gente vê ele na televisão, o povo vê, muito brincalhão, muito gozador, não é? Qual é a reação dele em relação à sua conversão? Foi a melhor possível que eu podia esperar. Ele ficou muito satisfeito. Inclusive, eu estava num avião, num jatinho particular, a gente estava voando com várias pessoas, e eu disse a ele: Renato, eu tenho um presente para você. Quando eu fui mexer na bolsa, ele falou: olha, eu não quero saber de brincadeira comigo nessa hora. Aí eu falei: não é brincadeira, é coisa séria. Aí tirei uma Bíblia e dei de presente para ele. Foi a coisa mais impressionante que aconteceu. Ele olhou seriamente, fazia tempo que eu não via ele ficar sério assim. Ele olhou sério para a Bíblia, olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas, ele me deu um beijo no rosto e disse: graças a Deus, meu irmão, você se encontrou. Não importa que nós não sejamos da mesma religião, o importante é que agora você acredita em Deus. Isso me deixou muito feliz, muito satisfeito. É claro. Bom, Dedé, e agora a última pergunta: o que você mais aprendeu com os seus irmãos evangélicos? São tantas coisas, meu irmão, tanta coisa. Eu sou um novo convertido, então estou aprendendo, ainda tenho muita coisa que aprender. Coisas que eu acho muito importantes que eu aprendi: que Jesus não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Eu não me envergonho de ser crente, pois é o poder de Deus que nos dá a salvação e de todo aquele que crê. E o amor de Deus? O amor de Deus é tão grande que jamais um homem conseguirá descrever. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É isso que eu tenho aprendido. Cristo é a alegria da nossa vida. Com Cristo, a vida é sempre melhor. A alegria deve ser constante na vida do crente, porque Deus nos dá a vitória. As pessoas precisam aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, para que Deus possa recebê-las como filhos. Desde que eu aceitei Jesus, a minha vida é cheia de alegria, de paz, de amor, de felicidade. E eu não quero ter essa felicidade só para mim. Eu não quero ter esse Jesus só para mim. Eu não sou egoísta. Eu quero dividir esse meu Jesus com vocês. Abra o seu coração, meu irmão. Mais uma vez eu te peço, e aceite Jesus dentro de você. Se Ele tem feito maravilhas na minha vida, por que não poderá fazer na sua? Pense bem. Onde eu for, eu estarei lutando pelo povo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos refletir agora sobre o profundo mistério que envolve as mãos que se unem. A mão jovem se une à mão velha, e entre elas se cruza a mão eterna do Cristo. A mão branca
se une a mão negra e entre elas se cruza a mão santa do Cristo. A mão do médico se une à mão do doente e entre elas se cruza a mão milagrosa de Cristo. E a mão do empregado se une à mão do patrão e entre elas se cruza a mão forte do Cristo. A mão pecadora se une à mão da graça e entre elas se cruza a mão do perdão de Cristo. A mão da vida se une à mão da morte e entre elas se cruza a mão redentora de Cristo. Meus amigos, somente as mãos fechadas para o amor não se unem umas às outras. Mas mesmo assim, entre elas se põe a mão aberta do Cristo.